Não há dificuldade que Deus não possa entrar nela e mudar tudo. Não existe nada aqui nessa terra que possa destruir a sua vida. Porque com Deus não existe destruição, só existe construção. Com Deus só existe bem. Deus não é um Deus de mal. Se o mal está aí diante de nós, vamos enfrentar ele com alegria no nosso coração. Porque sou feliz que enfrento os problemas na força do Espírito, porque eu tenho certeza que eles são superáveis, que eles serão superados. Quando Deus entrou na nossa vida e nós éramos lá os bebês espirituais, Ele não contou todo o plano. Ele não disse tudo o que teria que ser feito. Porque um bebê não é capaz de entender tudo que necessita ser feito em uma vida inteira. Mas à medida que você foi crescendo espiritualmente, então agora Ele te mostra o que é a vida realmente, a vida cristã. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Mas um sacrifício não sem objetivo nenhum. Um sacrifício para manifestar a vida de Deus aqui na terra. Esse sacrifício que nós fazemos, ele não é nada. Não é nada, porque o que nós estamos perdendo não é nada. Quando você perde a sua vida natural, você não está perdendo nada, porque aquilo ali não é nada. Mas o ganhar da vida espiritual, você ganha tudo. Você ganha tudo do céu para você. Então, quando você abre mão das coisas do seu natural para receber de Deus, mesmo que seja com sacrifício, vale muito a pena, porque o sacrifício vai dar um resultado. E o resultado será isso, a glória de Deus manifestada nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas famílias. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu pensava que se Deus é Deus, então Ele só vai me deixar passar por coisas boas aqui, né? Ele sempre vai me deixar só nas coisas boas. Mas como que eu iria amadurecer sem passar por dificuldades? Como que nós vamos amadurecer se nós não enfrentarmos as dificuldades que aparecem? Se nós não enfrentarmos e ainda com alegria, porque sabendo que a sabedoria de Deus entrando no nosso coração é totalmente suficiente para resolver aquilo. Não tem nada limitado. As limitações nossas não querem dizer nada. Então, quando eu comecei a passar por algumas coisas, né, umas dificuldades em relação à minha saúde, eu comecei a enxergar claramente que seria uma vida de sacrifício total, que não teria como não abrir mão das coisas, que não teria como segurar. Quando você segura a sua vida, quando você segura áreas da sua vida, você está garantindo que aquela área ali Deus não vai agir nela. Tem um pastor que fala, né, que nem Deus pode mudar, né, quando uma pessoa está apegada a alguma coisa. Então nós precisamos reconhecer isso, que é sacrificando, que é soltando, que é deixando Deus agir, que nós vemos a glória dele na nossa vida, que nós vemos a manifestação do poder dele. Cada dia, as coisas que aparecem nunca são para te destruir, elas são para que você cresça, né? Minha mãe falou que várias vezes, todas as pessoas, né, que pregam aqui, não é novidade isso, mas existe uma caminhada para cada um de nós. E, se você está passando por dificuldades, fique sabendo que todos nós estamos também. Não é só uma pessoa nem duas, mas todos nós temos a esperança renovada no nosso coração a cada dia. Todos nós temos um objetivo muito claro: alcançar essa graça de Deus, alcançar essa vida preciosa aí, uma vida que é herdada pela fé. Então, ontem à noite eu estava orando, né, e eu acreditei que hoje seria um dia de libertação. Um dia que, para você que está assim acomodado e não sabe muito bem o que fazer da sua vida,
Você tem alguma coisa para fazer, sim. Você tem coisas muito importantes para fazer. E o tempo é curto. Apesar de parecer que tem muito tempo, o tempo é curto. Quando você pega a Bíblia e se acostuma a ler e meditar nessas coisas, você vê que tem muito ainda para aprender. Então, o nosso tempo é curto. Nós precisamos estar com o foco todo naquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Não dá para deixar, né, os braços lá, né, está cansado, calejante. Não. É para levantar e começar a falar: Senhor, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer da minha vida hoje? O que eu preciso fazer para te conhecer mais hoje? O que eu preciso fazer para me ver livre disso daqui hoje? Então, através da fé, você vai ter a experiência total nessa área que parece tão difícil, tão impossível. E o que vai manifestar ali é o sobrenatural, que parece, né, uma coisa impossível, mas para Deus nunca nada é impossível. Então, claro que Ele pode fazer, qualquer coisa que seja. Mas como é importante ajustar o coração. Quando você ajusta o seu coração, entendendo o que é a vida de verdade, você vive em paz. Porque o sacrifício, ele é o final de tudo. Quando você sacrifica a sua vida por amor a Deus, ele é o final de tudo, você entra em paz. Porque você confia no amor de Deus por você. É um amor total e verdadeiro. Ele nunca te abandona em nada. Então, você vai ficar sempre tranquilo. Amanhã vai ser um dia muito bom. Por quê? Porque Deus vai fazer alguma coisa. Na próxima semana também. Agora, quando a pessoa não sacrifica a própria vida, ela vive em tormento. Porque ela começa a imaginar várias coisas, começa a pensar que teria que fazer assim, fazer assim. E nós sabemos que Deus não trabalha com a nossa força natural. Ele primeiro tem que nos guiar. Quando o povo, né, lá tentando sair da terra, lá do Egito, né, quando eles chegaram, né, no deserto, tudo que eles tentaram do jeito deles deu errado. Tudo que eles faziam dava errado, até fazer imagens lá da época que eles estavam no Egito, eles queriam voltar para o Egito. Por quê? Porque o homem que só raciocina, ele não consegue experimentar as coisas de Deus. As coisas de Deus são experimentadas por aquele que fala: olha, Senhor, entra nessa situação. É só o Senhor que é capaz de fazer isso aqui. Então, todos os dias tem uma experiência nova. Todos os dias tem alguma coisa para ser acrescentada. E você nunca desiste. Você nunca se enfraquece. Quando a pessoa enfraquece, é um sinal de que ela não está realmente vivendo pela fé. Porque aquele que está vivendo pela fé, ele não confia no que vê nem no que sente. Ele confia na palavra, né? Acima de qualquer coisa. Então, é necessário ter muita atenção às coisas que Deus te fala no seu dia a dia. Porque essas coisas, com certeza, elas vão se cumprir. É um passo a passo onde o Espírito Santo guia cada um de nós, todos os dias, para as coisas necessárias que têm que ser feitas. Então, aqui Deus disse, né, ao povo, né, olha, eu me deixarei ser achado por vocês. Então, quando você entra lá no seu quarto, vai orar, pode ser em qualquer lugar, não precisa ser um quarto. Mas quando você vai lá para o seu momento de oração, fica sabendo disso. Deus quer se deixar ser achado por você. Deus quer que você experimente dele cada dia. Pode ser só um versículo que você receba ali naquele momento, mas aquele versículo já acrescenta no seu dia, já transforma a sua visão daquele dia ali. Você já está renovado ali. Aquilo ali foi bom para mim. Aquilo ali foi só um versículo, mas foi muito bom para mim, porque encaixou exatamente naquilo que eu precisava ouvir hoje. Então é assim que é a obra do Espírito, ela vem de Deus, ela é feita por Deus, pelo Espírito Santo dentro de nós. Então é só isso. O sacrifício da sua vida tem um motivo, tem um objetivo. E o objetivo é muito claro: experimentar mais e mais dessa vida sobrenatural, dessa vida extraordinária, que não tem falha em nada. Há pouco tempo morreu, né, uma cantora, né, muito famosa, cristã. Mas, assim, ela lutou enquanto pôde. Então, eu não acredito que tenha tido falha ali. A falha, né, quando tem aquela passagem que fala sobre, né, que todos serão provados pelo fogo.
né, e vai ser provado se ali realmente tem ouro, se tem, né, só palha. Porque essa palha que pega fogo, na verdade, é a pessoa que volta para trás, é a pessoa que desiste do Evangelho, desiste de alcançar as promessas. Porque a pessoa que nunca desiste, essa venceu. Não importa o que aconteça. Não importa as dificuldades que enfrente aqui na Terra. Olha, nós não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo, não. Quando eu comecei a passar por essa enfermidade, é que eu comecei a ver com médicos o que é que estava acontecendo. Mas para superar aquilo, para andar livre, todos os dias tem sido necessário viver no Espírito. Porque não é o natural que vai resolver tudo, não. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso homem natural, nós precisamos alimentar o nosso espírito todo dia. Para quê? Para que nós confirmemos que a vida de Deus é real para mim. E eu não vou desistir. Então, aonde eu vou chegar, só Deus pode falar, né? Aonde nós vamos chegar na nossa vida, só o Senhor pode mostrar isso. Mas quando Ele mostra, é certeza. Os planos de Deus, com certeza, se cumprirão na sua vida. Com certeza. É só entender isso. A sua vida de sacrifício, ela tem um objetivo. E o objetivo é conhecer mais dEle. Ele é o Senhor. Ele é a nossa realidade. Esse mundo aqui não é a nossa realidade. Esse mundo está cheio de falhas. Mas nosso Deus é perfeito. As coisas dele são perfeitas. Ainda que nós passamos por um momento em que nós não entendemos as coisas. Por que estou passando por essa dificuldade? Mas, claramente, na medida que você vai entrando cada vez mais, você já começa a ficar feliz no meio da dificuldade. Porque a dificuldade não é nada. A dificuldade não é o seu limite. A dificuldade não é o seu lugar. Existe um lugar para você, acima de atravessar as dificuldades. Então você coloca os seus olhos lá nesse lugar sempre. É olhar fixo nas promessas do nosso Deus. Isso daí eu acredito que é o lugar de maior liberdade que pode existir aqui na Terra. Porque não importa o que eu passe, não importa o que eu sinta. Deus é fiel, Deus está comigo, Ele nunca vai falhar comigo. Então, mas pessoas, né, creram e perderam e morreram e tal. Mas não morreram, não perderam. Ninguém nunca perde vivendo pela fé. Não existe perda na fé, não. A fé é um constante crescimento. A sua vida, você não vai chegar a um ponto e morrer. Você vai continuar. Você vai ser você vai continuar o que você é, amando Jesus e passou para o outro lado. Não tem mais, não tem assim, não, é uma pessoa que está doente, né? Coisa terrível, né? Não tem mais isso. O que aparecer, nós temos que enfrentar. Porque é assim que transforma um gatinho num leão. É assim que transforma uma pessoa fraca e sensível numa pessoa forte e corajosa. É exatamente na dificuldade que os seus sentidos espirituais são treinados. Você é treinado no espírito ali, como se fosse uma luta, mas não é luta. É uma luta para crer mais, para crer de forma mais clara, né? Para experimentar as coisas, para pisar nas coisas, né? Então, quando você não está enfrentando nada, procure alguma coisa. Procure uma pessoa bem difícil, vai orar por ela. Procure uma situação que você pode amar, uma situação que você pode exercer a vida de Deus que você tem. Procure isso. Procure experiências. Procure experimentar que Deus é fiel para você. A pessoa que nunca for treinada no amor, ela sempre vai rejeitar os outros. Sempre. Porque pensa bem, é igual uma criança, né? Uma criança mimada. Ela cresce, ela já tem uma idade né, já está passando para a adolescência, mas se ela foi criada muito só fazendo o que ela quer, quando ela está na adolescência, ela tem várias atitudes de uma criança ainda. E a única forma de nós treinarmos o nosso espírito é exercitar as coisas espirituais.
Então, quando alguma coisa está sendo sacrificial para você, é porque aquela coisa está certa. Quando não está sendo sacrifício nenhum, busque alguma coisa. Busque alguma coisa que você possa experimentar Deus. Que você possa ver Deus fazendo você cada dia mais forte. Cada dia com mais fé. Cada dia com mais esperança. É claro que muitos aqui passam por coisas, né, que não dá nem para imaginar. Né? Se a pessoa fosse contar, ninguém nem acreditaria. Né? Eu sei que tem muita gente aqui que já passou por isso. Mas olha só, você vai ficando cada vez melhor. Você não está piorando. Basta tirar os seus olhos daquilo que está, né, aparente ali, porque aquilo não é nada. As decisões das pessoas não têm nada a ver com o que Deus diz. A vontade de Deus é sempre soberana. E aí, a nossa vida está nas mãos dele. Então, nós vamos usar a nossa vida para que Deus seja glorificado. Então, lá na minha casa, né, quando eu enfrento alguma dificuldade com a minha esposa, eu tenho procurado ficar calado. Tem muitos momentos na vida que não é para a gente falar nada. Não é para a gente nem pensar nada. É só para a gente agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque passando por essa dificuldade, eu vou passar por ela. E lá do outro lado, isso aqui pode ser um vale onde está tudo destruído, mas quando eu sair lá do outro lado, vai estar tudo verde, vai estar tudo bonito, vai estar tudo perfeito. Porque é assim que você muda suas emoções em relação às coisas, enfrentando as coisas. Quando você não tem suas emoções treinadas, você nunca consegue perdoar ninguém. Aí você sempre está cobrando os outros, né? Os outros deviam ter feito assim. Deus não fala a palavra dele para os outros, Deus fala a palavra dele para cada um de nós. Ele falou a palavra para você. E a palavra é boa demais. E a palavra é a sua realidade. Então, a realidade não é o que o outro sente, fala ou pensa. Ninguém pode te parar quando você entra nesse lugar. Ninguém. A vida é curta. É necessário construir as coisas com objetivos bem claros. Falar, eu quero experimentar da vida de Deus mais hoje. O que vai me custar isso? Não importa. Então, foi assim que eu fui mudando, né? No meio de uma situação muito difícil, eu fui sendo transformado. De parar de pensar que eu teria que ter tudo perfeito e começar a entender que o meu Deus é perfeito para mim. O meu Deus é real para mim. E na minha dificuldade, Ele está comigo o tempo inteiro. Todos os dias. Por isso que eu posso vir aqui. É por isso que eu não vou desistir. Porque eu não confio em mim mesmo. Não confio no que eu vejo. Eu confio no Senhor, o Todo-Poderoso. Quando Jesus entrou na nossa vida, foi com um desejo. Esse desejo é mais ou menos assim, olha, eu sou seu Deus. Da mesma forma que eu vivi aqui na terra, eu quero que você viva. Porque eu sou seu Deus. Você vai ser igual a mim. Para o mundo que te cerca aí. Para o mundo que te rodeia. Mas olha o treinamento que é necessário para que isso aconteça. Né? É necessário pegar nossas emoções e colocar de lado. Né? É necessário pegar nossos projetos, muitas vezes, colocar de lado, para receber um projeto perfeito do Senhor. Mas olha, Jesus, Ele não vai parar de te falar isso todas as vezes que você for buscar Ele de novo. Ele não vai parar de falar para você ser mais parecido com Ele, para você andar. Não, nunca vai parar. Então é você que escolhe. Quanto tempo pode demorar? Isso pode demorar 10 anos para você se conscientizar disso, ou pode demorar um dia. A partir de amanhã, Senhor, eu quero o seu plano para mim, eu não quero o meu plano. Eu quero tudo que é seu. Eu quero herdar tudo. Eu sou fominha, eu quero tudo. Então, quanto mais tempo você passar aqui, quanto mais tempo você passar agradecendo, você vai sendo transformado. E o que vale mesmo, acima das práticas espirituais, é o fruto que a sua vida dá. Se você dá um fruto bom, sinal que as práticas estão funcionando para você. Agora, se você nunca der fruto, de que adianta ficar
né, orando no quarto o dia inteiro. Se você nunca sair de lá e abrir mão da sua própria vontade, for lá conversar com seu filho que está com problema, ou se tiver oportunidade, né? Eu não falo que tenha que fazer da sua vontade, eu estou falando lidar com aquela situação que é o problema. Quando você sai de lá, eu vou lidar com essa situação da forma que Deus diz. Então, você saiu da oração e agiu. Está entendendo? Que isso tem um resultado totalmente diferente. Você fica orando, você passa tempo com Deus e depois age. Exatamente como Deus te ensinou. Porque o Espírito Santo não ensina nada diferente disso aqui, não. O sacrifício vai ser para todos. Mas vai valer muito a pena. Foi assim que eu conheci Jesus, né? Com o sacrifício de vida da minha mãe, que passou muitos anos orando por mim. E eu falei com ela hoje, mãe, eu estou te dando um presente, mas não tem nenhum presente que possa te... né, que seja suficiente para, né, o que você fez por mim aqui na vida. Então, vale a pena você entrar nesse lugar, sabe? Vale a pena você abrir mão de você mesmo, porque é assim que eu vi esse exemplo e é assim que eu tenho procurado viver na minha casa. Porque eu vi que dá resultado. As coisas de Deus, elas nunca vão ficar assim, ficou muito esquisito, estou fazendo de acordo com o que Deus está me falando e estou atormentado. Não, óbvio que não. Você tem que mudar, então, o seu coração. Você está querendo crer de forma errada, né? Você tem que mudar o seu interior, falar, olha, Deus está falando assim, então assim é bom. Isso é que é o bom. O bom não é o que eu vejo, o bom é o que Deus diz. E aí você experimenta, então, a paz. Olha, você experimenta a alegria de saber que Ele tá no controle de... Quando você põe Ele no controle, Ele está no controle de tudo. Agora, que existe para cada um de nós uma vida. Olha, é uma vida... Eu vejo uma pessoa, eu vejo você conversando com eu vejo uma pessoa conversando sobre o Evangelho com alguém que nunca ouviu de Jesus, né, dessa forma que nós conhecemos, de relacionamento com Deus. E eu vejo essa pessoa falando com muita autoridade, mas a sua vida toda você pensa assim, eu não tenho capacidade de fazer isso. Olha, a capacidade não precisa ter capacidade, você tem o Espírito Santo. Você tem a pessoa que te dá a capacidade de fazer tudo. Então, você construindo a sua vida e acostumado a isso, quando você vai conversar com os outros, você só vai falar daquilo que você é mesmo. Só vai falar daquilo que é a sua realidade. Então não vai ter assim nada difícil, complexo. Vai ser a sua própria vida. Porque a vida fala muito mais do que palavras também, né? A vida, ela conversa com os outros. É por isso que nós precisamos do sacrifício. Se nós não sacrificamos, nós não construiríamos nada. Essa igreja não estaria aqui se não tivesse tido muito sacrifício de várias pessoas aqui. A vida é construída com sacrifício, a vida cristã. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena, irmãos. Porque o resultado é fantástico. Quantos anos, às vezes, as promessas não se cumprem. Mas olha a vida de Moisés. Deus salvou Moisés das águas, né? Moisés ia morrer igual aos outros bebês. Mas Deus salvou ele. Deus prometeu que iria, né, fazer coisas, né, através dele. E é o que aconteceu. Ficaram 40 anos. Passaram 40 anos depois dele, né, já ser adulto. Olha só o que é isso, né? Será que você está disposto a esperar 40 anos? Você nunca vai conseguir esperar 40 anos se você não decidir sacrificar cada dia desses 40 anos. Se você não decidir falar, Senhor, reina na minha vida hoje. A sua vontade se cumpre na minha vida hoje. Eu sou sarado hoje, eu sou livre hoje, eu sou próspero, eu tenho uma vida de bem. As minhas emoções estão perfeitamente tranquilas. Então, quando você começa a falar isso hoje, pouco importa se vai demorar 40 anos, vai se cumprir. Então, Moisés, ele recebeu uma palavra, né? Deus se manifestou para ele, né, lá
na sarça. Né? Mas olha só, ele ainda colocou um monte de obstáculo. Ele falou, Deus, não, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Deus fala lá que Deus ficou irado com ele. Falou, então vai lá e você vai encontrar com Arão e Arão vai falar por você. Você só leva o cajado. Mas olha só, que Moisés tinha uma mentalidade limitada. Mesmo ele tendo sido para ser o libertador lá do povo de Israel, né, sido chamado, ele ainda tinha uma mentalidade muito limitada. Ele pensava que era através dele mesmo que ele iria conseguir aquilo. Mas Deus queria mostrar o poder dele. É da mesma forma que ele quer mostrar o poder dele nas nossas vidas hoje. É do mesmo jeito. E aí quando Moisés entrou lá, né, na casa do faraó, né, ele fez tudo aquilo que Deus tinha colocado. E quando Moisés também tirou o povo do Egito, não foi fácil tirar o povo de lá. Olha que o povo não queria sair de lá. Muitas vezes você quer ajudar as pessoas e as pessoas não querem ajuda. Mas se Deus te falou, vai, então vai. Se Deus te falou, semeia aqui, então semeia. Porque vai dar fruto. Porque alguma coisa vai acontecer. Nem que seja para aquela pessoa só enxergar aquilo daqui a muitos anos. A realidade nossa é essa. Então, a vida desse homem, né, no final parece que teve uma falha. Porque ele foi chamado para tirar o povo de lá, né, e aconteceram todas as coisas, todos os milagres, né, todas aquelas manifestações. Né, depois, no Mar Vermelho, né, e o mar se abriu e tal. E no final, Moisés não entrou na terra prometida, ele morreu antes. Né? Então ficou parecendo que, puxa vida, a vida de Moisés então deve ter falhado. Né? Não, a vida de Moisés não falhou. Moisés acabou cumprindo aquilo que era para ele. Por quê? Porque fica muito claro que ficou na palavra que Moisés não era o último libertador, que viria um outro libertador, muito mais poderoso do que ele, muito mais especial do que ele, que seria, aí sim seria o libertador de Israel. Israel hoje somos nós, né? Então nós temos um libertador. Nós temos alguém que quer nos guiar no deserto. A vida está parecendo um deserto, mas com Jesus não tem deserto, não. Com Jesus brota água na pedra. Com Jesus tudo acontece. Com Jesus você tem proteção divina o tempo inteiro. A proteção que andava com eles naquela nuvem, no momento que o exército posicionou lá para matar eles no mar, né, diante do mar, as duas nuvens se colocaram diante do exército. Deus te protege sempre. Deus nunca falha, Ele te protege sempre. Ele vai virar as coisas dele para aquilo que está te interferindo na sua vida. Ele não vai deixar você ser destruído, não vai. Então, olha só, o crescimento espiritual é o sacrifício, não tem outro jeito. Então, quando nós experimentamos isso, começamos a ficar motivados com isso. Olha, essa vida é muito boa, vale muito a pena. Então, o que eu estou enfrentando hoje não vai ser a mesma batalha amanhã. Podem ser outras, mas não vai ser, porque eu vou superar essa. Então, é a confirmação todos os dias, a confirmação de que Deus é fiel, a confirmação de que Ele é o Senhor. Pensa bem, Josué e Caleb lá, 40 anos lá, olha, Deus vai nos dar, não vai falhar, nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Então é assim. Parece que tudo, agora tudo está destruído, não tem mais jeito. Mentira. O que Deus te promete é a realidade. O que Deus te promete é a sua vida, é aquilo que Ele quer fazer e Ele vai fazer. Olha que crer é uma atitude. Crer não é só um pensar, raciocinar, mas crer envolve atitudes. Não adianta você falar, eu creio para ter isso, eu creio para ter aquilo, se você nunca entra em Deus para que Deus te mostre como ter aquilo, como alcançar alguma coisa. Então o Senhor, Ele quer mostrar as coisas. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus presente. Ele esclarece. Os problemas não são a realidade do céu. Os problemas são coisas aqui da terra. Então Deus tem a realidade do céu lá para você. Ó. Ele coloca as peças no lugar certo e fala, problema não é problema.
O problema é você não crer. O problema é você deixar a vida que você tem já, uma vida perfeita. Você deixar ela de lado e ficar atrás de um monte de coisas, um monte de conhecimento, um monte de entretenimento, um monte de vida natural que não constrói nada. E o tempo passa. A vida passa. E é tudo, parece, quando a gente vai ficando mais velho, parece que é tudo muito rápido, né? É necessário tomar as posições agora. Jovem, você que quer um emprego, que precisa estudar, precisa fazer o que é. Entre em Deus o máximo que você pode. Entra lá no seu quarto, vai fazer, você tem responsabilidades, coloca um tempo nas responsabilidades e o restante em descobrir o plano perfeito para você. Não deixe o tempo passar mais, não deixe. Então, a libertação que eu falei no início da reunião é isso. Hoje eu pensei, eu não vou poder ir lá, porque ontem à noite eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. E foi uma coisa que eu comi. Eu vim aqui ensaiar para o louvor e eu comi num restaurante. E eu passei muito mal. Mas eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder as coisas que Deus colocou na minha mão para fazer por causa de nada. Eu não vou parar. Então, quando você olha para a vida desse jeito, você é livre. Você não tem mais medo. Não tem mais tormento nenhum. O tormento é todo causado por nós mesmos. Quando nós olhamos para as coisas e nós deixamos de reconhecer o Senhor naquilo ali. Aí nós reconhecemos a nossa fraqueza, né? Ai, eu sou muito fraco, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Você vai conseguir, você tem que conseguir. Porque aí essa aí é a sua natureza espiritual. Deixa ela reinar. Deixa Deus reinar em você. Deixa essa vida sobrenatural viver. Muitas pessoas que eu conhecia, muitos deles, eles enfrentaram muitas dificuldades e muitos voltaram para trás, muitos fracassaram e outros enfrentaram as coisas, mas sofreram muito. Mas eu quero te dizer uma coisa, nenhum deles nunca me falou isso. Nenhum deles nunca me falou que, olha, não importa o que apareça, em frente. Não importa o que está diante da sua frente, em frente. Porque o que fez com que muitos parassem foi o medo. O que fez com que muitos parassem foi o tormento daquela situação. Esse problema é grande demais para mim. Não é grande demais para você, com certeza não. Nada é. Nada nessa vida aqui é. Então, agora é esse momento de nós entrarmos nessa liberdade que Deus tem para nós. Uma vida de fé completa, uma fé operante, real. Olha, as atitudes da fé são o principal. Quando você coloca em prática aquilo que você está aprendendo lá no seu quarto, aplica na sua vida e para de reclamar. É muito difícil amar. Mentira, é fácil amar. Quem está dizendo que é muito difícil amar é a pessoa, aquela criança, né? Para aquele que é treinado como Jesus, passa a ser fácil. Jesus foi traído muito mais do que cada um de nós. Jesus foi humilhado muito mais do que cada um de nós. Jesus sofreu muito mais. Imagina aquele negócio, né? Aquela corrente, né? Que os romanos tinham, né? Era cheio de bolas de metal, né? Com pincos e tal. Imagina aquilo ali batendo nas suas costas. Imagina aquilo. Jesus suportou tudo. E o mesmo Espírito que estava nele é o Espírito que está em você hoje. Que fez com que ele suportasse aquilo ali para executar o plano de Deus perfeito na terra. E o plano de Deus foi tão perfeito que Judas não pôde parar Jesus. Judas colaborou com Jesus. As pessoas ao seu redor estão colaborando. Quando você anda no Espírito, quando você vive no Espírito, está tudo colaborando para o seu bem. Está tudo colaborando para você atingir o alvo. Então, olha só, você tem que ser desse jeito, ter a coragem de falar, eu vou andar aqui, ninguém vai me parar. Então, isso daí está no nosso espírito, essa capacidade.
quando você lê Provérbios, quando você lê esses ensinamentos que estão na palavra, e eles vão mudando o seu comportamento, eles vão mudando também a sua relação com as pessoas. Quando você lida pouco com as pessoas, a tendência é que você tenha mais medos, mais dificuldades, um pouco mais de receio, né? A pessoa vai fazer isso e isso. Você tem que lidar muito com as pessoas. Você tem que aprender que a vida cristã é lidar com pessoas. Não importa se a pessoa é boa ou ruim. O que importa é que você precisa andar como Deus te diz. Então, se você está no emprego, as pessoas são muito difíceis, não importa. Você está ali, você está sendo mudado e cada dia vai ficar mais fácil. Porque dentro de você, aquelas fraquezas já não estão mais lá. Então, é assim que o Espírito Santo trabalha. Tira de nós a palha, né, o que é o ruim, o inútil, e deixa só o ouro. No final vai ficar só o ouro para cada um de nós. O fogo não queima o ouro. A nossa obra nunca vai ser queimada. Quando você anda no Espírito, é a realidade de Deus, todos os dias, todos os dias. Olha só o que Deus tem para você hoje. Eu nem parabenizei as mães, né, mas você que é mãe, você que é avó, seja abençoada, muito abençoada nesse dia, que é um papel muito importante, né? A gente agradeço muito a minha mãe, né? Por todos os exemplos, por todas as coisas, né, que aconteceram. Graças a Deus. Olha, eu gostaria de entender o que é essa liberdade. Que ontem à noite eu estava orando e o Espírito Santo me falou, vai ser um dia de muita liberdade. Por isso você está a noite toda aqui acordado, mas não tem problema não. Não tem problema você ficar aqui não. Porque você está aqui porque tem um objetivo. Porque lá vai ter liberdade. Lá vai ter uma mudança de pensamento, mudança do interior. Então, eu pensava que Deus tinha sempre que andar de acordo com o meu padrão, né? Senhor, agora eu vou ver o meu filme aqui à noite, aí depois eu oro, ou então amanhã de manhã eu oro. Não. Deus estabeleceu um outro padrão para mim. Ele estabeleceu dia e noite. Ele estabeleceu dia e noite na minha presença. Você é transformado dia e noite. Então, quando as coisas parecerem que não estão se encaixando muito bem, estão sim. Tem um objetivo a sua vida. Não abandone esse objetivo. É uma batalha, mas é vencida. É totalmente vencida. Tá bom? Então, queria dizer isso, né? Nunca desista. Não importa o que aconteça. O homem espiritual é como um guerreiro muito forte. Ele não é uma pessoa como você é externamente. Não é uma pessoa assim. Ele é um guerreiro muito forte. E olha que lá em Efésios, Paulo falou, olha, pegue todas essas armas aqui, ó, coloque nesse guerreiro aqui. E ele vai ser capaz, então, de enfrentar tudo. Então, a vida espiritual ela é muito maior do que a gente imagina. A realidade de Deus é muito maior. Nós precisamos dedicar isso, a conhecer mais, a andar nessa verdade, receber mais dele. Você é jovem, você quer fazer uma faculdade, faça o melhor que você puder. Na hora que Deus te der uma palavra, fica orando. Na hora que Deus te der uma palavra, constrói aquilo ali com a maior força possível. Faz sempre com tudo da melhor forma possível, porque você vai ter o benefício disso. Você vai ter o benefício de poder olhar para trás, olha, a minha dedicação aqui valeu muito a pena, porque produziu resultado. Então, quando Deus mostra para nós alguma coisa, Ele quer de nós isso, olha, o que você vai fazer em relação ao que eu te disse hoje? Como que você vai agir? Eu vou vencer minhas emoções, é isso que eu vou fazer. Eu vou vencer tudo, porque eu vou andar nisso daqui. Então, eu vou renunciar ao que é necessário, vou abrir mão disso daqui, e vou chegar lá no objetivo. Então, você que quer estudar, né, que quer fazer alguma coisa, uma faculdade, você tem que dedicar o máximo a tudo aquilo ali.
Porque primeiro você precisa da palavra de Deus, primeiro você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, e depois você vai fazer de acordo com o que Deus te disse, e aí não vai ter falha. Vai ser um benefício muito grande para você e para outros. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Você que vive discutindo com seu irmão, fica calado, feche sua boca. Toda vez que você julga uma pessoa, é uma chance muito grande que você em algum momento está cometendo algum erro. E é muito chato isso. É muito ruim isso, principalmente dentro de uma família. Então você, pare de discutir, pare de falar, seja o que fica calado, seja o que decide ficar calado, e vai agradecendo a Deus, que Ele é a sua força. Daqui a um tempo você já não é mais machucado nem magoado por palavras. Essa é uma limitação muito grande, quando você é limitado ao que os outros falam. O diabo sempre vai levantar alguém para falar alguma coisa que te desagrada, que te joga para baixo. Você não precisa ligar para isso. Você tem Deus, você tem os objetivos todos claros. Olha, eu vou seguir aqui. E você vai até chegar um momento em que você vai olhar para aquilo, olha, isso é benefício para mim. É benefício para nós quando nós não convivemos com algumas pessoas porque elas odeiam a gente. É benefício. Então, você que tem um irmão ou irmã, pare de discutir, pare de ficar sempre levantando aquela confusão, né? Pare de andar como o mundo anda, comece a servir como Jesus serve. Comece a ter um coração de servo dentro da sua casa. Comece a ter um entendimento de que Ele quer te mostrar como superar as coisas. Ele quer te mostrar como superar traumas. Eu falei isso aqui agora de pessoas que escutam, né, coisas. Isso aí pode ter sido um trauma na vida de você. E aí alguém disse, talvez até seu pai ou sua mãe disse alguma coisa bem ofensiva, e você ficou com aquele trauma. E toda vez que você ouve alguma coisa desse tipo, você se joga lá para baixo. Olha, eu quero te dizer uma coisa, Deus nunca pensa nada ruim de você. Deus não vê você desse jeito aí. Isso que aconteceu não é para você. Vive livre do trauma, dá risada do trauma, dá risada das coisas. Procuraram me prender lá, mas não puderam, porque eu sou livre. Eu sou de Jesus, eu sou livre. Eu sou transformado, eu sou uma nova pessoa. Eu não sou fraquinho, eu sou fortão. Então é isso aí que você começa a olhar para a vida de uma forma totalmente diferente. Você não pode ficar limitado nos traumas. Quem está limitado no trauma nunca vai conseguir pregar um evangelho vivo, um evangelho real. Porque vai estar sempre levando tudo para aquele trauma. Vai estar sempre buscando uma resposta para aquela área ali. Não existe respostas. O que já aconteceu já era. Agora é a vida de Deus. O tempo inteiro. Agora é a realidade de Deus para você. Como Ele te vê é o que importa. Você que pretende se casar, mas você fala que eu não sei se é, né, como que é a pessoa certa. Essa pessoa assim, que você fica idealizando, ela nunca vai existir. Não existe e nunca vai existir. Não existe nada de alma gêmea na Bíblia. Existem pessoas com falhas, com virtudes, pessoas igual a você. Então pare de idealizar alguém e comece a enxergar a realidade. Comece a orar, Senhor, uma pessoa real e não uma imaginária. Uma pessoa de carne e osso, igual a mim. Porque quando Deus dá uma resposta e a resposta é clara, você vai ter que acolher aquilo. E se você começar a falar, não, mas ele não é daquele jeito que eu queria, isso não é do jeito que eu queria, nunca vai conseguir casar com ninguém. Não existe essa pessoa imaginária, ela nunca existiu. Só existem pessoas reais. Quando você anda com Deus, o casamento se torna uma coisa boa. Mas vão ter muitas dificuldades também. Olha, todo mundo que é casado aqui sabe muito bem que depois que você casa, não é todo dia que o seu marido ou esposa acorda lá dando bom dia, com um sorriso no rosto. Não é, não. Tem dia que a pessoa está toda atrapalhada, não dormiu bem,
Principalmente quando tem criança, né? Então, olha, esse é o momento de ficar tranquilo. É o momento de falar, olha, a vida é assim mesmo. Entender a vida tranquiliza o nosso coração. Entender que as pessoas são falhas, que a igreja, principalmente, é feita por pessoas falhas também. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Eu estou sentado aqui agora, né? Vai ter gente que vai falar, olha, você não pode ficar sentado, você tem que ficar de pé. Aí vai ter outro, você tem que fazer assim, assim, assim. Sempre vai ter isso. Pare de julgar os outros. Pare de julgar, não adianta nada. Julgue a sua própria vida e aquilo que você tem que fazer. É o que importa. Siga o que Deus te diz. Isso aí vai prosperar. Amém?